Bom, galera, hoje a gente vai ver o vídeo da Beta. Mulher que aceita ser ficante é uma GP de graça? É um assunto polêmico, tá? É um assunto polêmico. Eu tenho fortes opiniões. Vamos lá. Mais um vídeo. Você que estava aqui no canal, que já conhece o canal, e sabe que às vezes a gente entra em alguns espaços, uns espaços da onde? Da cis heteronormatividade. Saiba que esse vídeo é pra você, né? Vem aí a discussão que você já deve ter visto na Anatomia. É um saco aqui no YouTube que a gente não pode fazer um mistério. Que a gente não pode nem fingir que a gente quer. Tá assim, meu Deus, o que será que é o vídeo de hoje? Tá escrito na thumb, no título, você já clicou por causa disso, né? O vídeo de hoje é sobre a cultura da ficante. Será que eu escolhi um título mais clickbait do que cultura de ficante? Que tem uma parte mais pesada aqui do vídeo mesmo. Olha, eu fazendo um foreshadowing. Ai, que delícia. Vamos assistir o videozinho falando sobre cultura edificante. Cultura edificante. De Jesus, não. Cultura deficante. Que é mais do Satanás mesmo. Que é dessa querida aqui, Nick Doman. Nick Doman, que escreveu uma matéria chamada Why the Situationship Culture So Harmful But Yet So Common in Our Generation. Link na bio. Área chamada Her Campus. Tá? Ela escreveu aqui, ó. Por que a cultura de ficar se tornou tão comum na nossa geração? Vamos ouvir a querida? Tá baixo o som? Alô? Jesus. Tá bem baixo, tá assim, graças a Deus. Calma. Meu nome é Nicole. Calma, Nicole. Minuto, só um tempinho. Rapidinho. Vai, Nicole. Por que a cultura de ficar se tornou tão comum na nossa geração? Oi, meu nome é Nicole, eu sou estudante de jornalismo e nesse quadro eu resumo em alguns minutos uma matéria que eu levei dias para escrever. Todo mundo tem, ou já teve, ou é aquela amiga que tem um ficante Premium Plus VIP. Aquele cara que não te pede em namoro, inclusive tem calafrios em pensar na palavra compromisso, mas age como se vocês estivessem namorando há mais de 4 anos. Vocês saem todo final de semana, ele dorme na sua casa, te leva para jantar, conheceu até os seus pais. Às vezes eles te levam para conhecer a avó. Meu Deus. Mas mesmo assim, depois de meses, ele ainda não te assumiu. Não te pediu em namoro, não te assume nas redes sociais e para o resto do mundo, ele é um homem solteiro. Independente do continente, sempre terão aqueles que não querem se comprometer. Aqui a gente chama de ficante e lá fora eles chamam de situationships, que é nada mais nada menos do que o ato de ficar. Ano passado, essa palavra bombou no TikTok e os gringos estavam descobrindo o ficar. Mas o que será? Gente, chocada, tá vendo? Como o Brasil, ele também cria moda. Ele estraga o país dos outros. Tempo, os gringos nem se pegam, sai pra relacionamento, não dá nem um beijo, não sei o que. Aqui no Brasil, o primeiro encontro já tá assim... Era pra parecer um beijo. Desculpa. A galera já é mais animada aqui, né? A galera latina, a galera animada, né? Povo animado, LGBT. Lá fora, tá vendo? Chegou. Tá vendo? Que a moda... Não é só no Brasil que a gente tem moda atrasada? Chupa, Orlando! O que será que aconteceu com a geração Z, que criou pessoas tão desprendidas do compromisso? Bom, na minha matéria, eu abordei 2 tipos de cenário. O primeiro é aquele que diz que a geração Z está sobrecarregada. O processo da juventude para a vida adulta é muito estressante e ansioso. É um momento das nossas vidas em que 1001 responsabilidades novas e diferentes recaem sobre os ombros. Nós deixamos de ser adolescentes que só se preocupavam com a escola para pessoas que têm que ajudar os pais a pagarem as dívidas de casa e entender o que é FGTS. É um momento que deixa as nossas cabeças extremamente sobrecarregadas. E isso faz com que nenhum de nós queira arcar com mais responsabilidades. Onde eu quero chegar com isso é que os jovens estão tão estressados e sobrecarregados com as suas atuais responsabilidades que arcar com as responsabilidades de um namoro parece impossível. Namorar não é algo fácil. Não sei se eu concordo com isso, não. Eu acho meio Sabe nada a ver.
Pra gente analisar uma mudança de comportamento, a gente não tem como analisar uma mudança de comportamento a partir de algo que não mudou, né? Então, assim, eu não posso relacionar o jovens até algumas gerações atrás não ficavam e aí passaram a ficar. Então, alguma coisa tem que ter agido sobre esses jovens para que eles mudem esse comportamento. Mas a pressão de um jovem se tornar adulto não mudou. Acho até, tendo a ter a opinião de que se aliviou até um pouco. Não sei se aliviou é a palavra certa, mas a maneira da pressão em cima do jovem para se tornar adulto mudou, tanto mudou que hoje existe uma pressão talvez um pouco menor por alguns motivos que eu acho na minha cabeça, tá? Eu não vejo a cultura do ficante mudando porque o jovem fica muito estressado para se tornar adulto e por isso não quer ter um relacionamento. Até porque esse processo de se tornar adulto ele demora bastante tempo. E a cultura do ficante, ela é uma coisa, em tese, recente, né? Basicamente, bem, eu lembro na minha época, eu sou millennial, né? Eu sou de 89. Né? Então eu tô ali no finalzinho do milênio, na rabeira do milênio e no início da geração Z, que é ali 94, 95. A palavra ficar, eu lembro que na minha época, na minha adolescência, a gente falava muito sobre isso porque tava começando a sair no jornal, saía no Fantástico. Meu Deus. Os jovens agora estão ficando. Né? A geração dos meus pais não existia essa estrutura de ficar. Quem fez isso nascer realmente foram os millennials, tá? Que foi bem nessa época ali dos anos 90, anos 2000, foi quando começou essa cultura do ficar. Até então, as pessoas, elas começavam ali, tinham um encontro, e aí em pouco tempo elas já, assim que tinha qualquer tipo de coisa entre elas, né, elas já começavam a ter uma relação séria, até porque a expectativa é que ela logo casasse e constituísse família. Isso muda exatamente ali nos anos 90, anos 2000, quando a gente tem um questionamento maior dessa estrutura de família, né? Porque, até falando dessa questão do trabalho, tá? A gente, como millennial, a gente ainda acreditava que o trabalho era o que nos dignificava, no sentido de nos gerava identidade, tá? A gente ainda era o trabalho. Tanto que as pessoas todas da minha idade, a gente ainda acreditava nesse conto de que se você trabalhasse muito, se você se esforçasse muito, você ia ficar muito rico e milionário. Não por acaso que hoje os coaches de 30, 40 anos de idade estão aí aventando, né, ventilando essa possibilidade o tempo inteiro, como se fosse uma realidade, enquanto a geração Z não acredita muito mais nisso. E por quê? Porque a gente veio de uma geração, né, a geração Baby Boomer, né, que é a geração antes da geração Millennial, ela é uma geração que passou por uma melhora, né, passou de um momento onde o mundo estava com guerra e tudo mais, e de repente teve uma prosperidade financeira. Então, realmente, para essa geração ela conseguia comprar casa, ela conseguiu comprar carro, ela conseguiu ter uma prosperidade que depois, a nossa geração, a gente acabou herdando esse pensamento de que se você se esforçar, você consegue chegar lá. A geração Z, ela nasce num mundo que não tem perspectiva de futuro nenhuma. Né? Enquanto a gente ainda acreditava, né, que o mundo seria cor-de-rosa e maravilhoso se a gente se esforçasse, a geração Z acorda, né, nasce, respira num mundo onde a gente acha que a gente não vai viver depois de 2050, de que em 2030 não vai ter mais água potável no mundo, de que daqui a pouco vai estourar uma guerra que vai explodir tudo e a bomba nuclear vai acabar com todo mundo. Tomara. De que não vai ter, que as queimadas, que o aquecimento global, que tudo isso vai fazer com que a vida na Terra não dure muito tempo. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas a verdade é que isso afeta a forma como as pessoas veem o mundo, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem um período financeiro, né, econômico muito complicado, aonde, e isso é o que eles chamam, né, de millennial rage, que é o ódio millennial, que prometeram pra gente que se a gente se trabalhar muito, a gente vai conseguir comprar uma casa, e a gente trabalhou muito e não conseguiu comprar nada. A gente tem 30 e poucos anos e não conseguiu ter dinheiro até hoje para ter a casa própria, porque hoje a casa própria ela custa 20 anos de trabalho, né? Então você tem que passar fome durante 20 anos para tentar comprar o mínimo do mínimo do mínimo. Então, hoje os millennials passam por uma percepção de que tudo que foi prometido a eles não existe. A geração Z nem essa promessa teve. A geração Z já nasceu num lugar onde o povo já falava, para quê?
Como que você coloca uma criança no mundo sabendo do mundo como é que ele está? Né? Então a geração Z ela já não tem a mesma percepção, por exemplo, de que o trabalho ele é algo que te identifica. A geração Z já acredita que tem outras coisas que ela precisa fazer, até porque na cabeça dela o mundo está acabando. Então ela não vai ficar a vida inteira. Ela não pensa em se aposentar. Porque ela nem sabe se ela vai chegar viva naquele momento da aposentadoria. Né? Então esse é o pensamento recorrente. Isso também afeta, obviamente, as relações de longo prazo. Porque a gente não pode esquecer que a gente está numa sociedade que entendia até pouco tempo atrás, que a vida ela é nascer, crescer, casar, se reproduzir e morrer. Né? A gente pensava que a gente estava ali na adolescência buscando o par ideal, a tampa da panela, a outra metade da laranja, que vão se encontrar num matrimônio lindo e viveram felizes para sempre. E é isso que fazia de você um ser humano. Muito mais, inclusive, para a mulher, que se a mulher não casasse, se a mulher não tivesse filho, ela era a tia solteirona, a mulher desquitada, a viúva. Então a mulher sempre foi categorizada de acordo com o relacionamento que ela tinha. Né? Então, isso tudo faz com que a geração Z hoje e outras gerações mais para frente, geração Alpha, as outras gerações que ainda estão vindo, elas têm uma percepção que o mundo vai acabar, que elas não vão viver para sempre, que elas têm que viver o hoje, que o trabalho não é a coisa mais importante para elas e que elas têm que aproveitar o que está acontecendo, porque pode ser que isso não dure muito tempo. Né? Então, a gente tem uma percepção mais desgastada dessa questão do relacionamento a longo prazo. Então, por isso que a cultura do ficante, que era a cultura que nasceu no millennial, e lá no millennial a gente estava falando sobre o que importa para mim é trabalhar, e aí a parte do relacionamento do sexo ela pode ser uma coisa mais casual, porque eu já começo também a questionar esse lugar de será que eu tenho que casar? Será que casar é a coisa mais importante para mim? Não, o mais importante para mim é minha carreira. Não é o casamento. Então eu não tenho que casar. Né? Então o milênio ele sai um pouco dessa fase de começar a pensar o casamento como sendo a coisa mais importante, começa a pensar outra coisa e começa a questionar isso tudo. Né? Então por isso que a gente começa a ficar nos anos 90, nos anos 2000, né? Na minha percepção. Tá? A gente começa a ficar porque a gente começa a ver o relacionamento como uma coisa mais casual, como uma coisa mais utilitária, né? Com uma liberdade sexual maior. Então as pessoas elas simplesmente se relacionavam entre elas, está tudo certo. Então elas não precisavam, né, pensar nessa coisa do casamento. A geração Z mais ainda, porque não pensa, a geração Z não sabe nem se vai ficar velha. Né? Então ela tem mais ainda esse pensamento do ficante. Então eu não acho que seja... a geração Z, eu não acredito que ela fique mais e não se relacione tanto, não é porque não quer assumir compromisso, é porque ela nem acredita em compromisso. Compromisso para quê? Para construir o quê? Né? Então eu não vejo muito como esse lugar de o se tornar adulto é muito estressante. Pelo contrário, a gente vê cada vez mais as gerações ficando mais tempo na casa dos pais, porque não tem como... Se os milênios não conseguiam comprar uma casa, a geração Z não consegue nem alugar uma casa. Né? A gente nunca ia conseguir ter a casa própria. A geração Z não consegue nem pagar o aluguel. Então, cada vez mais tem esse processo um pouco de infantilização. Né? Ao mesmo tempo que a gente vê um monte de gente aí, millennial, sofrendo para contratar a geração Z, porque o cara não quer ficar no trabalho ganhando quase nada e trabalhando feito um condenado, não quer. Então tem um processo relativo que eu vou chamar de infantilização, mas não sei se é infantilização, mas é uma dificuldade de chegar nesse lugar da autorresponsabilidade, da maturidade. Né? Os jovens eles hoje tendem a ter uma cabeça um pouco mais utópica, né, de que o mundo deveria ser de uma tal forma e já que ele não é, vamos fazer do jeito que a gente... Vamos fazer o que dá, né? Então eu acho que a cultura do ficante ele nasce um pouco desse lugar, né? Ao mesmo tempo uma dificuldade de percepção de futuro, de perspectiva de futuro, e do outro lado um questionamento cada vez mais forte dessa instituição do casamento. Né? Da instituição de que a gente deve conhecer alguém deve ser a nossa alma gêmea, a gente deve namorar, deve casar, e até porque a gente tem que lembrar uma outra coisa também. O casamento, ele sempre foi inquestionável. A gente sempre teve uma estrutura onde briga de marido e mulher não se mete a colher. Até então, tudo que acontecia dentro de um relacionamento se fazia se a mulher apanhava do marido, se a mulher era agredida, se a mulher era abusada. A sociedade toda falava, não, mas o mais importante é manter o matrimônio. Então vamos tentar resolver para fazer isso aqui dar certo, né?
A gente cada vez mais questiona essas estruturas. A gente cada vez mais não entende o casamento como sendo a coisa mais importante. É por isso que a gente se usa muito mais fisicamente do que simplesmente ter um casamento. Então eu acho que a cultura do ficante vem daí. Não vem desse estresse de se tornar adulto, porque esse estresse ele existe desde sempre e talvez hoje até um pouco menos, tá? É o que eu acho. É um exercício. Estar em um relacionamento com alguém, com outro ser humano que tem outra cabeça, outros princípios, outros valores, é um exercício. Um exercício de paciência, um exercício de comunicação. E a gente faz isso porque a gente ama, mas é inegável dizer que é algo cansativo muitas das vezes. A manutenção de relacionamentos interpessoais é cansativo. Então, sempre foi cansativo. A diferença é que hoje a gente tem o direito de achar cansativo e não querer. Há 20 anos atrás, não tinha esse continuava direito. sendo cansativo, continuava sendo estressante, mas a gente não tinha a opção de falar, eu não quero passar por esse cansaço. Hoje a gente tem esse direito, porque a gente questionou essa estrutura, né? E não mudou nada. Só que hoje a gente tem muito mais liberdade de poder dizer, eu não quero isso pra minha vida. Então, a maioria dos jovens da nossa idade estão tão cansados com as suas atuais responsabilidades que eles não querem arcar com esse cansaço a mais. Qual o produto desse cenário? Os ficantes, as situationships, os relacionamentos superficiais. Não, superficiais não, porque os ficantes não são superficiais. Os ficantes são tão íntimos quanto namorados. Eu acho curioso uma coisa. Ela tá na faculdade, né? Então ela escreveu esse artigo, imagino, pra faculdade. E é muito do ponto de vista de alguém da geração Z, né? Ela vê como grande problema dos ficantes um problema que ela tá passando agora, que é o estresse da maturidade. Então, o único problema que ela consegue fazer na leitura de por que ficantes existem é o alto problema que ela tá passando. Né? Faltou uma visão um pouco mais histórica, eu acho, da situação, do relacionamento e tudo mais. Ela acabou trazendo muito mais para a realidade dela. Né? Faltou um contexto histórico, eu acho, nessa percepção. Conhecem tanto do outro quanto namorados. A única diferença é que eles não podem entrar nas mesmas discussões que um casal de namorados teria, porque eles não namoram e não há compromisso ou responsabilidade. Esse relacionamento sem limite... Aliás, ainda tem uma outra coisa que eu não sei se ela vai falar aqui em algum momento, mas essa cultura do ficante, a gente também tem que tomar certos cuidados de não cair em algumas armadilhas, tá? Porque muitas vezes a liberdade ela é uma grande armadilha para fazer a gente validar coisas que são problemáticas, mas que de repente se tornam naturais. A cultura do ficante beneficia muito o homem. Patriarcado, vamos combinar? Vamos combinar. Porque a verdade é que essa coisa de ficar sem compromisso sempre foi uma realidade para homens. Não era para mulheres. Né? Então, se a gente passa por um período de libertação sexual da mulher e a mulher poder ficar com todo mundo, aí sim a gente tem realmente uma revolução em algum nível. Agora, essa coisa do relacionamento aberto também não é uma novidade, porque o relacionamento do homem sempre foi aberto. Os caras traem a doidada. O homem sempre pôde ficar com qualquer outra pessoa fora do relacionamento. Era uma coisa natural. Quem não podia era a mulher. Então, quando a gente começa com essa estrutura de vamos ficar, não quero ter compromisso, pro cara poder ficar com quantas ele quiser, até ele achar alguém que ele acha que vale a pena estar com ele, não tem nada de revolucionário nisso. A gente só tá dando um nome bonitinho pra uma coisa, a gente só tá institucionalizando uma coisa que a gente sempre achou problemática, mas até então a gente fingia que não existia, e agora a gente acabou dando um nome pra isso. Esse relacionamento anárquico só cria uma relação confusa entre essas pessoas. Você ama esse cara, mas você não pode falar nada quando você vê ele pegando outra menina, porque ele não é seu namorado. Você quer estar com ele o tempo inteiro, mas você não deve, porque se você ficar tão disponível pra ele, aí mesmo ele não vai querer te pedir em namoro. Você vê a cultura do ficante ainda na lógica do relacionamento, do joguinho do relacionamento. Sim. A mulher não pode ser extremamente disponível, ela precisa estar num lugar de castidade, de não estar ali atrás do cara o tempo inteiro, de não estar ficando com todo mundo. Acaba que ela tá nessa cultura do ficante, mas reproduzindo a mesma coisa. O mesmo lugar da mulher intocada e do cara que não pode se sentir pressionado. Né? Que não pode... A mulher ela não pode pintar a unha de branco e pedir... e fazer, pedir em aí casamento. Você vai casar comigo? O cara fala não 5 vezes e ela continua acreditando. Ela tem que fazer esse papel.
Ela tem que reproduzir esse papel o tempo inteiro. Vocês só vão ficar sendo ficantes pro resto da vida. Entendem como ficar não é uma boa solução para fugir dos compromissos de um namoro, de um relacionamento? Porque você pode não encarar as mesmas dificuldades de um namoro, mas vocês vão ter discussões em número equivalentes, só com razões diferentes. O outro cenário, e o mais óbvio, é que essa cultura... Depende. Né? Eu acho que depende. Eu, particularmente, não curto muito essa cultura. Calma aí, deixa eu me arrumar aqui. Ai. Eu não curto muito. Eu não sou uma pessoa que fica com ninguém. Opa, tudo bom? Calma aí, deixa eu me arrastar aqui que eu tenho toque. Eu não sou de ir em festa e, tipo, ficar com alguém ou... É difícil. Acontece uma vez ou outra, mas é difícil. E muito menos, isso já é uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, é me meter nessas presepadas aí. De, vamos ficar e ver no que dá. Não, você procura outra pessoa então. Mas eu acho que tudo com conversa, o problema é que eu acho que as pessoas não sabem conversar. Tudo com conversa eu acho que se resolve. Então, por exemplo, eu já namorei tanto canadense quanto brasileiro. Eu prefiro mil vezes me relacionar fora do Brasil. Porque é totalmente diferente. Agora que essa cultura tá chegando pra fora, né? Mas antes não tinha muito isso. E se tinha, era tipo... muito pouco, assim. Muito pouco. E é como a Beta disse, né? O relacionamento pro homem, ele sempre foi aberto. Então, se tinha, é porque os caras traíam as minas e foda-se, tá ligado? Mas não tinha essa de, vamos ficar. Eu não quero namorar agora. Lá fora, era tipo assim, você sai com uma pessoa 2, 3 vezes, e aí você fica, nós temos os mesmos objetivos, eu gosto dele, ela gosta de mim, e começa a namorar. E se não der certo, termina. Pra mim, pelo menos, eu acho que as pessoas põem um peso gigantesco no namoro, que pra mim não tem. Entende? Pra mim não tem. Porque pra mim o namoro é pra você conhecer a pessoa. E aqui no Brasil é tipo, a gente vai ficar pra se conhecer e aí a gente vai namorar. Isso pra mim não existe, entendeu? Isso pra mim não existe, porque o namoro é pra você se conhecer, é pra gente conviver. Então, se você vai ficar só comigo e não vai ficar com ninguém mais com a intenção de me conhecer, então por que a gente não vai namorar? Eu acho que as pessoas tratam o namoro como se fosse um casamento, como se fosse um compromisso assim, extremamente sério. E não é. O único compromisso que você tem é de estar exclusivamente com aquela pessoa. Só. E no momento em que te cansar, em que, sei lá, alguma coisa te incomodar, você pode ir embora. Não tem papel te prendendo, não tem filho te prendendo, assim, espero, né? Então, assim... Sabe, pra mim é tão simples. Então, se você vai ficar com alguém, eu acho que tem que tudo ser conversado. A gente vai ficar. Beleza, eu não quero nada sério, você não quer nada sério, a gente começa a ficar. Aí, se você começa a se apegar com a pessoa, então você conversa com ela. Olha, estou me sentindo assim, assim. Você se sente assim? Não, então não ficamos mais. Olha que simples que é. Ou a pessoa fala assim, então vamos namorar. Eu não quero, então tchau. Tipo assim, gente, só eu penso? Não é possível que só eu penso. É muito, muito bizarro isso pra mim. Tipo, eu vejo meus amigos se metendo em cada coisa que eu fico assim, cara, é só você falar. Tipo, só conversa, assim. Aí a pessoa, não sei. Eu fico tipo, é literalmente só conversar. Se você conversar, você resolve seus problemas. É que você tá com medo de ouvir. O problema das pessoas não conversarem é que elas têm medo de ouvir. Entendeu? Às vezes você tá interessada, a pessoa não tá tão interessada e aí você não quer conversar, porque no fundo você já sabe que a pessoa não tá tão interessada. Você já sabe. Mas você não quer ouvir a pessoa dizer. Aí você fica ali se iludindo que se você ficar ali mais tempo, a pessoa vai começar a gostar de você e às vezes não é isso que acontece. E, assim, é extremamente cansativo. Cansativo essas coisas. É pra mim lidar com os outros, porque eu não fica com ninguém. A pessoa vem com esse papo de vamos ficar, então um beijo, você procura outra, que eu não sou disso, meu amor. Eu não sou disso. Eu prefiro ficar sozinha
do que arrumar uma dor de cabeça dessa pra mim. Eu prefiro. Porque pra mim, né, cada um faz o que quiser. Se o homem quiser ser prostituto e quiser aí ser um marmito rodado, comer e ficar com tudo as meninas, beleza, problema seu. E se a mulher também quer ser puta, também problema dela. Ela tem o direito dela de ser puta do mesmo jeito que o homem tem o direito dele de ser puto. Cada um com os seus problemas. Mas pra mim, a visão que eu tenho disso é realmente que você está sendo puta de graça. Essa é a visão que eu tenho. Porque o cara tá lá. No caso que ela citou aqui, em que você gosta do cara, que você quer ficar com o cara e ele não tá nem aí. Você está sendo puta de graça. Porque o cara tá só te comendo e te enrolando. Coisa que ele podia fazer com uma GP. Se você quer comer mulher sem compromisso, então contrata uma GP. Porra. Não é difícil. Pra mim, é esse o ponto. Mas se ela quer dar pro cara e não quer nada, é direito dela. Ela não tá sendo puta, ela tá no direito dela. Mas a outra, pra mim, tá sendo burra. Burra. E as coisas se resolvem na conversa. Pra mim, é isso. Se resolve na conversa. Ai, eu tô querendo namorar com fulano, mas não sei qual que é a dele. Chega nele e pergunta, eu não quero. E aí você vai ficar continuando nesse relacionamento por quê? Porque você gosta desse cara e você vai continuar sendo idiota? Pelo amor de Deus. Já diria Alexandrismos, pare de se odiar. Né? Pare de se odiar, vamos parar de se odiar. Pô, não dá. Não monogâmica é só mais uma desculpa para os homens terem tudo o que eles querem de uma mulher. Seu corpo, sua alma, seu tempo, sem terem que se comprometer com nada. E nem oferecer nada em retorno. Pois é. Surpreendendo exatamente ninguém. 0 pessoas. Entrando essa discussão de ficantes e situationships com lentes focadas em gêneros, a gente sabe que esse conto é velho e que muitos homens gostam de só se relacionar com mulheres por propósitos sexuais. O problema aqui é que os homens querem aquela ficada garantida. Ele sabe que você só vai aceitar isso se você achar que tem algum futuro amoroso, algum futuro de compromisso. Então, para te envolver a fazer o que ele quer, ele vai falar que ele não está preparado no momento, mas que daqui a um mês talvez as coisas mudem, para te manter enrolada nessa narrativa falsa e acabar criando uma relação de ficantes com você. Isso pode até funcionar para ele, mas eu te garanto que você só vai ser vista negativamente nessa situação. Ai, gente, eu odeio generalizar, mas eu preciso. Mas precisa, às vezes, né? Se o cara não tá preparado pra você estar naquele momento, sabe quando esse momento vai chegar? Nunca. 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 Às vezes ele nunca tem um relacionamento com você, mas ele quer com outro. Se ele não tá interessado naquele momento, ele não vai estar depois. Pode ter mesmo. certeza. Mulheres ficantes são vistas como não suficientes para virarem namoradas. São vistas como idiotas por se submeterem a essa situação. Por isso, mulheres, tomem cuidado com os ficantes e as situationships. Se você achou esse tópico interessante e quiser ler o resto da minha matéria, o link tá na bio. Um beijo e até a próxima. Arrasou. Vai lá ver a matéria dela, que o nome dela é... Ué. Ah, tá. Óbvio. Tem que abaixar aqui. Nick Domin. Nick _ Domin. Vai lá ver a matéria. Amei. Vamos ver aqui o próximo vídeo. E o próximo vídeo é polêmico porque é quem? É dela. Vou até entrar na frente aqui. Vixe. Guarda a militância na gaveta. É da Bárbara. É quem? É quem? É Bárbara. Vai, Eu vou Bárbara. falar uma coisa, mas é sem militância. Sem militância aqui também. Guarda a militância na gaveta. Por que que a cultura de ficar se tornou tão comum na nossa geração? Oi, tudo bem? Vamos ver o vídeo dela, gente. O vídeo é bem informativo porque ela se baseia num artigo que escreveram sobre essa cultura. Foi ela que escreveu. Não se baseia, não. Ela própria escreveu o artigo. Ai, gente. Não se baseia em artigo, não, mas sabe fazer essa correção. Nos Estados Unidos, né, que eles chamam de situationship. Eu achei que ficante era uma palavra ruim, daí tem o situationship. Mas eu vim falar pra vocês a primeira coisa que passou pela minha cabeça assim que ela fala, é a cultura do ficante, pra beneficiar o homem.
E eu falei que é sem militância. Sabe como que surgiu essa cultura do ficante? Porque o homem começou a ficar com as mulheres e falar assim, então eu não queria rotular. Eu não tô procurando nada sério porque eu tô muito ocupado com o trabalho. Para de rir. Não é o momento. Eu acabei de sair de um relacionamento. Isso é clássico. Eu mandei parar de rir. Mulheres que gostam de ter ficante, não ter nada sério, de curtir uma coisa um pouco mais casual? Claro que tem. Claro que tem. Dito isso, os homens sempre se beneficiam mais dessa relação. Eu adoro ver essas histórias de mulheres, de tipo assim, tava ficando com um cara, ele emocionou, quer namorar comigo e eu não quero. Eu acho divas. Mas quando é que isso acontece em maioria? Nos homens. É a mulher apegada ao homem. Eu acho tão louco essa história de agora eu não tô com tempo, eu tô com relacionamento. Das duas, uma. Ou você é caixeiro viajante e realmente você vai precisar ir pra outro lugar no mundo. Ou você trabalha em plataforma de petróleo, né? Que você fica 6 meses na plataforma, 6 meses fora. Ou, sei lá, gente, porque não existe essa história. Ok, o cara pode ser que trabalhe muito e tenha tempos loucos, não sei o quê. É muito mais sobre Mas quem quer dar um jeito. Olha só, minha vida é essa aqui. Gosto muito de você, quero muito tentar alguma coisa, mas essa aqui é a minha vida. Eu tenho horas loucas, eu muitas vezes não vou conseguir estar no compromisso, muitas vezes eu vou acabar faltando o compromisso. Tá tudo bem pra você isso? Eu acho que é muito mais nesse lugar do que eu tô sem tempo agora. Sim. Tô sem tempo agora. É o famoso não ter interesse. Quem quer, dá um tem jeito. sempre tempo. É verdade. Mesmo que seja num tempo maluco, mesmo que seja faltando pra caramba, mesmo que seja furando, mesmo que a pessoa tenha que dar plantão aleatoriamente, mesmo que não sei o quê, a pessoa, ela vai, no tempo que ela tiver, ela vai fazer acontecer. Exato. Não precisa, é óbvio que a pessoa pode ser que não a cumpra 100% do que você imaginava que ela cumpriria. Mas se ela quer, ela vai fazer acontecer. Não existe essa história de tô sem tempo agora. Tô sem tempo agora quer dizer não tô afim. Esperando ele mudar de ideia, ele te namorar, ele te tratar direito, e o cara tá fazendo o quê? Pegando a cidade inteira. Porque o homem nunca é rodado. Agora você que ficou com 2 no bairro... Até porque se o cara não tem tempo pra ter uma relação agora, mas tem tempo pra pegar outras pessoas... Então, né? Tem tempo pra ficar indo em festinha. Minha filha... Por favor, procure um prostíbulo. Meu conteúdo na internet tem o nobre propósito de te fazer ver que você é uma otária de cair na ladainha deste homem que diz que não quer nada sério agora porque tá ocupado com o trabalho, sendo que ele tá procurando uma mais bonita. Uma com um pai mais legal. Uma com mais dinheiro no banco. Ele não quer você. E você fica lá mandando mensagem. Ai, porque ele é meu ficante. E fala dele pra todo mundo. Peixa. Ele se lembrar teu nome é muita sorte. Você no contato dele tá lá. Nossa, gente, eu lembro até hoje quando eu fui fuçar no celular do cara, porque eu sou futriqueira, e ele colocava o nome da menina e o bairro que ela morava do lado, pra ele saber de certa distância que ele tinha que percorrer pra comer alguém. Então, em grande maioria, gente, que horror. Quem se beneficia dessa cultura do ficante é o homem, gente. Ele não te responde direito, ele não tá nem aí, mas ele te manda mensagem sexta-feira à noite porque a mais inteligente não quis. Porque ela foi inteligente de ignorar ele, e você aceitou, e você vai. Então, amo as queens que curtem uma coisa mais casual, de mandar mensagem de madrugada, um negócio assim, ele vai me servir, amo. Mas em grande maioria as reclamações que eu recebo não são delas, né? Isso que ela tá falando é importante. As mulheres, elas têm todo o direito de terem esse comportamento, né? Sim. Até porque, foi o que eu falei, se tem alguma coisa que é revolucionária nessa história do ficante, é a mulher ter essa liberdade. Porque o cara sempre teve. Tem nada de novo ele querer ficar. Nada. De querer ficar e não ter compromisso. O revolucionário é a mulher fazer isso. Né? Mas a gente esquece que essa cultura ela se estabelece, muitas vezes, para a mulher não poder reclamar dela ser colocada como ficante. Exato. Porque todo mundo fica. Mas todo mundo quem? Né? Mulheres que gostam de um cara que não gosta delas. Porque eu não tô no momento de ter nada sério agora. Vamos continuar ficando e ver onde dá. Vamos ver no onde dá, meus amores. Nossa, vai dar no nada. Patrimônio histórico. Eu vou terminar esse vídeo com uma dica. Não se envolve no que não é bom pra você. Bárbara, mas isso é óbvio. Não é?
Porque eu leio cada atrocidade na minha DM da rede vizinha que eu tenho vontade de me matar. Você tá começando a gostar do cara, ele chegou com essa, mas é que eu não quero rotular, mas é que vamos vendo, mas é que eu não quero nada sério agora. Deita o cabelo, cai fora, termina, larga, bloqueia. Mas é que eu nem gosto tanto dele. Gosta sim, tá enchendo meu saco. Quando eu não gosto da pessoa, eu não encho o saco de ninguém. Não encho nem o saco dela, porque eu sumo. Ai, tô conhecendo um cara que é muito legal, mas eu não acho ele tão bonito. Deita o cabelo. Só porque o cara te trata bem agora, você é obrigada a gostar dele? Bicha, goste de você. Vai ler um livro, um filme, um cinema. A gente tem que aprender a ser feliz sozinha. Porque o cara faz o mínimo. Nossa, ele responde a minha mensagem rápido. Caramba, hein? Esse deve ser o amor da sua vida, porque não é possível. É muito, muito, muito com o mínimo que a gente se ilude. Vamos esperar pelo menos um pouco pra se iludir? Vamos ter mais material? Porque eu não tô aguentando mais. Vocês estão ajudando a beneficiar os homens na relação. Porque ele ainda tem acesso a você. Você ainda é o otário que vai responder a mensagem dele 9h99 da sexta. O que ele perde com isso, gente? Absolutamente nada. É você que volta pra sua casa chorando, se sentindo usada. Habla mesmo, Queen. Falou tudo. Concordo com todos os pontos e vírgulas. Eu vou falar uma coisa. Cabeça que essa cultura do ficar e do ficar com várias pessoas e de querer fazer isso achando que tá aproveitando a vida, ninguém tira da minha cabeça que isso não é saudável no final das contas. Não sei você, mas eu sempre tive uma certa dificuldade em ter casinhos e em ter coisas só de momento, em ficar por ficar. Eu não também curto não muito gosto. Isso, apesar de já ter feito, tá? Confesso, várias vezes. Eu não curto muito. É meio que sempre uma ilusão, sabe? Eu sempre acho, dessa vez vai ser diferente, vai ser bom ter uma coisa rápida, uma coisa de momento. Não, no final das contas, geralmente não é. No final das contas, geralmente eu me arrependo. Mas é isso, é porque isso não funciona pra todo mundo. Sim. Pra mim não funciona, por exemplo. Pra mim também não. Pra mim eu não gosto, existe, eu quero um relacionamento. E lembrando, né, que eu tô falando isso tudo de uma pessoa que ficou 10 pessoas na vida no máximo. Pra mim não existe eu estar com alguém, eu me relacionar com alguém sem pensar num futuro com essa pessoa. Sem pensar em construir junto. Pra mim o relacionamento é esse companheirismo. Por isso que eu não tenho essa grande questão, assim, eu sempre defendi muitas coisas aqui, além dessa monogamia muito estrita aqui no canal, e não porque eu acho que, vamos viver, mas que pra mim, realmente, o relacionamento, ele não é a questão física. A questão física faz parte da história, né? E eu não acho que a fidelidade dentro desse lugar faça algum sentido pra mim. Pra você faz, tá tudo certo. Mas pra mim, relacionamento é esse sonho conjunto, é esse sonho de se ver velhinho junto, de imaginar estar com essa pessoa junto. Pra mim é isso que constrói um relacionamento. Então pra mim não faz nenhum sentido eu estar com alguém, investir minimamente naquilo, mesmo que não seja um namoro. Sim. Se não for pra isso. Pra mim essa coisa casual não funciona muito. Né? Exato, pra mim também não. É muito engraçado uma pessoa que fala sobre monogamia e relacionamento aberto, não sei o que, falar que não funciona pra coisa casual. Mas é porque eu acho que vai um pouco além disso, né? Eu sou monogâmica exclusivamente. Casual, tenho preconceito com quem não é. Se aliviar e acabou, pra mim não faz muito sentido. Mas tem gente que faz. Eu acho que pra essa mana também não faz muito sentido. Porque você vai lá, aproveita, depois você fica, não era bem isso que eu queria. E é um pouco da sensação que eu tenho também. Então... é nóis. No final das contas eu vejo que é vazio e que não me leva a lugar nenhum. Na verdade só me deixa mal e preocupada com um monte de coisa e sei lá. Então assim, eu sei que é o contrário do que muita gente prega, mas eu não posso me enganar e dizer que eu gosto dessa coisa de ter ficante, dessa coisa de ter coisas passageiras, de aproveitar, de ir pra uma festa beijar 500. Pra você ter noção, eu nunca fui numa festa e beijei mais de uma pessoa. Mas isso sou eu, tá? Sou só eu sendo eu. Talvez você já tenha feito isso, talvez você já tenha beijado 20, 30 na mesma festa. Eu não faço porque eu nunca me senti confortável com isso, nunca vi muito razão em fazer isso. Mas não tô nem falando dessa situação, que é mais extrema. Eu tô falando só de você, ficar por ficar. Ter um ficante. Tô carente. Eu não gosto de fazer. De novo, já fiz. De vez em quando ainda cai em tentação. Mas eu não gosto de fazer, eu sei muito bem que não é algo saudável pra mim. Tipo aquela comida que você sabe que não deve mais comer, mas às vezes você cai em tentação, come e depois se arrepende. Eu isso. Tomando milkshake, sabendo que eu sou intolerante, ela que falando, não, ninguém tira da minha cabeça. Come, gente. É difícil. Aí essa mana fez esse outro vídeo aqui, que esse vídeo deu uma certa polêmica. E se você não gostou do vídeo, olha aqui do lado que tem uma coisa sendo pintada. Aqui é diversão pra todo mundo, é entretenimento pra família inteira. Meu Deus. Tá bom?
Por que essa mana tá falando que parece que tá falando dentro de um copo? Então, né? Saber que pra um homem ter uma ficante é a mesma coisa que ter uma garota de programa que ele não precisa pagar? Pra mim é isso. Calma aí, deixa eu aumentar porque eu não tô ouvindo a diva. Falando sobre... Nossa, piorou muito, meu Deus, me arrependi. Quando a gente saía, ele pagava quanto Calma. precisa pagar. Bom, saber que pra um homem ter uma ficante é a mesma coisa que ter uma garota de programa que ele não precisa pagar? Pois é, descobri isso outro dia. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre um ex-ficante meu, que quando a gente saía, ele pagava a conta do restaurante e tal, a gente tava ficando, sei lá, já tinha um mês. E ele disse pra mim na maior tranquilidade que se ele tivesse pagando uma garota de programa, ele estaria gastando menos do que tava gastando comigo por estar saindo comigo, sabe? Tipo, indo em restaurante, tal, quando Meu a gente Deus. tava ficando. Meu amor, mas aí você tem que agradecer, vamos Gente. combinar? Que isso aí chama livramento, né? É. Imagina você tá com uma pessoa que tem qualquer nível de capacidade de falar uma parada dessa. Pois é. Pelo menos foi sincero, né? Isso aí pra mim é Deus falando, olha só quem é essa pessoa. Sim. Não sei se todos os caras pensam dessa maneira, pode ser que sim. Porque é aquilo, né? Se o cara não tá interessado em você além do seu corpo, realmente você é a do job de graça. Então você tem que esculachar o cara e levar ele no lugar mais caro sem pedir presente, sim. Exato, Sim. concordo. Inclusive, tem um podcast maravilhoso, tô aqui dando essa indicação. Um podcast maravilhoso chamado Tudo Culpa da Cultura, do Michel Conforado. E ele tem 2 temporadas, a primeira inteira sobre relacionamento e a segunda sobre sexo. E aí tem um episódio sobre prostituição, e aí é maravilhoso o quanto a convidada, que eu não lembro, que ela é antropóloga e também é prostituta, e ela fala o quanto as pessoas elas estão ali por dinheiro mesmo, e também para subverter essa ideia de que já que elas dão de graça, por que não fazer o cara pagar? Acho diva. Eu acho diva. Ouvir de coração aberto. Não tô aqui incentivando ninguém a nada, não. Mas é bom a gente perceber como as relações de poder no sexo também, elas existem de umas formas bem curiosas. Vai lá. Só que ele não tinha obrigação de fazer isso, ele que me convidava pra sair, enfim. Mesmo que ele não fizesse isso, eu continuaria ficando com ele, porque eu gostava de estar com ele. Só que eu percebi com os comentários do vídeo que eu fiz contando essa história, que os caras estavam simplesmente dizendo que ele só falou a verdade, que ele só fez uma conta básica de matemática, e que ele só estava sendo sincero. E eu cheguei à conclusão que se ele não pagasse as contas de quando a gente saía para em restaurante e tal, porque ele não precisava fazer isso, na cabeça dele eu seria só uma garota de programa que ele não estava pagando para ter. Ou seja, eu acho que as garotas de programa, nesse sentido, são muito mais espertas do que as ficantes. E olha, depois de ter concluído isso, eu espero nunca mais me permitir ser ficante de alguém. Não acho que ela tá 100% errada, não. É sobre, né? Um homem ter uma ficante é a mesma coisa que ter uma garota de programa que ele não Agora o pessoal vai esculachar ela, eu presumo. Por isso outro dia. Eu fui marcada nesse vídeo e a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre ele é que eu sinto muito pela mulher que está ali falando, porque ela relata no decorrer do vídeo que ela estava ficando com um cara que um dia chegou pra ela e disse que ficar com ela saía mais caro pra ele do que se ele estivesse saindo com uma garota de programa. Que merda ter que ouvir isso. Mas assim, vamos com calma pra gente não chegar à conclusão que ela chega no vídeo, que é que para todo homem ter uma ficante é como ter uma GP que ele não precisa pagar. Por mais que eu entenda o processo que levou ela a chegar a essa conclusão, é uma conclusão bastante problemática, vamos combinar. O que mais me chama atenção nesse tópico é a demonização, né, do ser ficante, Deus o livre ser ficante. Mas eu me questiono como vocês esperam passar a fase que antecede um namoro e um casamento, sei lá. Gente, é só conversar. Eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes. Meu Deus. Nossa. Eu acho que você entendeu o vídeo dela de uma forma diferente. Vamos ver até onde ela vai no vídeo. Se não for... Ela já teve aqui nesse canal em outro momento? A cara dela não me é estranha. Sendo ficante. E eu não vou nem estimar um tempo aqui e dizer, mas também não dá Gente, pra mas o ficar namoro é pra ficante um ano. isso. Porque, sei lá, depende muito do caso. É pra você... E vamos Não. combinar que fora do TikTok, Meu o Deus, processo que mulher de você trouxa. conhecer uma pessoa, conversar com ela, vocês estarem ali se conhecendo, vocês vão ficando nesse processo, até vocês se comprometerem, de fato, não é um Bicha. processo linear, carrega um monte de problemas.
problemas, às vezes tem interrupções e diversas outras coisas que não cabem na formulazinha dos relacionamentos aqui do TikTok. Então eu fico meio sem entender, se vocês querem... Não. Gente, não. É que vocês estão falando de coisas diferentes. Deixa ela terminar o vídeo. Beijar uma pessoa e imediatamente namorar ela. Tudo bem que isso pode acontecer em algum caso, mas... Não, mas também não é assim. Pouco antes de eu começar a namorar oficialmente, a gente estava ficando, né? E aí eu já tava naquela fase assim de... Não tenho mais vontade de ficar com outras pessoas, eu não tenho uma definição disso que a gente tem, o que é isso. E aí, antes de reclamar pro sujeito, eu fui reclamar pra minha amiga, que tem um relacionamento de anos, que eu admiro muito. E ela olhou pra mim e disse... Lide com isso. É uma fase que tu vai ter que passar. Eu fiquei, não pode ser isso. E ela me disse, Lau, todo mundo antes de começar a namorar passa por esse período de incerteza. É normal. Hoje eu tenho um relacionamento feliz, tranquilo e saudável, mas eu também já tive meu período de ficar maluca, desesperada, porque eu não tinha uma definição ali nas minhas mãos. O que eu estou querendo dizer, pra fechar esse primeiro ponto aqui, é que não tem como higienizar a vida ao ponto de retirar dela toda a angústia, porque a angústia faz parte da vida. Estão falando de coisas diferentes. Isso é verdade. Eu entendi o que você está falando, mas não é a mesma coisa que ela está falando, tá? O relacionamento, ele quando você... Bem, vamos lá. O relacionamento, ele, quando você tá começando a conhecer uma pessoa, é como se ele fosse um trem que andasse para frente. Existe uma expectativa de uma coisa levar a outra. Então, você olha pra pessoa, você se interessa por ela, vocês começam a se falar, começam a trocar mensagem, ou se viram no Tinder, começam a se trocar mensagem, não sei o quê. Depois tem o primeiro encontro, aí depois vocês ficam mais um pouco. E aí depois e aí nesse momento da ficada vai ver, será que eu quero namorar com essa pessoa? Sendo que é curioso, né? Porque a ficada, ela se tornou um pouco o test drive do namoro. Só que o namoro, ele já era o test drive do casamento. Sim. Né? Então as pessoas, elas ficam criando test drive pra test drive. E aí começavam a namorar para testar se faz sentido elas se casarem. Pra mim é isso. Só que hoje existe um medo tão grande do casamento. O casamento parece ser uma coisa tão distante que se criou um step antes, que é... O casamento, no final das contas, acabou virando namoro. Até porque na nossa geração... Basicamente. Né, desde sei lá quando, o namoro já virou o casamento. É difícil chegar no lugar do casamento. Nasceu a ideia da união estável, né? Que até então era uma coisa muito esquisita. Pra gente não é tanto. É aquela coisa do juntado, que juntou as escovas de dente, moraram junto, nunca se casaram oficialmente. Então o namoro acabou ganhando uma perspectiva de casamento na nossa cabeça. Então criou-se uma fase anterior ao namoro, que é a fase do ficante. Só que o que você está falando aqui, e eu concordo completamente, é que existe sim um momento de angústia, no momento da ficada, de saber se aquela relação está funcionando a ponto de se tornar um namoro. Que era exatamente a angústia que se tinha de saber no namoro se aquele relacionamento estava funcionando para se tornar um casamento. Então, quando você começa a ficar com outra pessoa, existe essa força para frente de estamos aqui testando para chegar em alguma coisa. Estamos ficando inconscientemente, as duas pessoas estão pensando ali. Estou testando essa pessoa para ver se eu me alinho com os gostos, com o que ela gosta, com o que ela não gosta, não sei o quê, com o jeito dela, com o corpo, com o sexo, com não sei o quê, para ver se vale a pena eu realmente entrar num compromisso. O que aquela menina está falando é que esta relação, esse momento do ficante, para o homem, muitas vezes, esse relacionamento é inerte. Ele tá em um estado de inércia, ele não tá andando para frente. Para esse cara, ele tá te usando fisicamente. É diferente. Você pode estar naquele pensamento de alguma hora ele vai me pedir namoro, ele ainda tá me conhecendo, ele ainda tá chegando no momento ideal dele, ele ainda tá não sei o quê. E você tá ali, ó, no trilho, tentando levar o trem pra frente. Aquele cara só tá falando assim, estacionado nossa, ali. minha garota hoje. Ele não tá no mesmo trilho que você. Quando esse cara não tá no mesmo trilho que você tá no trilho tentando ir pra frente e o cara não tá, ele realmente tá com uma garota de programa que ele não tá pagando. Exato. Então não é que ela chegou nesse lugar de tentar tirar a angústia do início do relacionamento. É porque esse cara já entrou nesse relacionamento sem querer ter relacionamento nenhum. Desde o primeiro momento. Fala mesmo, diva. Então eu acho que o que você tá falando, que é a angústia de, meu Deus, será que vamos começar a namorar? Não existe nesse caso. São duas coisas bem diferentes. Então,
o ficante dela é o cara que você tá querendo aproveitar dela. E que muitas vezes ela pode ser que ela não tenha noção de que esse cara tá querendo fazer isso, até o momento do cara ter a cara de pau de chegar pra ele e falar que se ele estivesse saindo com uma garota de programa, ele pagaria menos. Entendeu? No seu caso aqui, o caso que você tá trazendo, já é outra coisa. Quando as duas pessoas estão alinhadas tentando ver se aquilo vai funcionar. A gente precisa aprender a lidar com isso, não necessariamente sozinhos. A gente sempre pode buscar ajuda nesse processo, tanto de pessoas que a gente conhece e são da nossa confiança e não vão ter uma visão emocionada da situação, vão conseguir nos dar um conselho efetivo, e também ajuda profissional, né, de psicólogos. O segundo ponto que eu queria falar é que, assim, aproveita esse período que você não tem nenhum compromisso maior com a pessoa para você conhecer e analisar todas as características dela pra saber se aquilo é compatível contigo ou não. É muito doido, né? Porque isso é exatamente o que se fazia no namoro. Pra mim é isso. Ai, o namoro gente, não é sobre sei. isso. Então. Quando você se conhece no namoro, você não se conhece na ficada. Exato. Só que a gente deu um peso tão forte pro namoro na nossa sociedade. Eu sinto isso também. Que a gente já transformou o namoro num compromisso. Sendo que o grande compromisso era o casamento. É o casamento. Então, se você está se relacionando com um homem que gente, é capaz de te preciso voltar no tempo. a uma GP, pelo amor de Deus, não estou aqui para menosprezar essas mulheres enquanto profissionais. A questão é que... Sim, mas são objetivos diferentes na relação. A relação da garota de programa é a troca financeira, enquanto da mulher, que não é garota de programa, ela tá ali por uma troca emocional, né, de vida e tudo mais. Não é menosprezando o momento de ter uma garota de programa. Elas não estão emocionalmente disponíveis para esse homem. Ao contrário de você, que não é uma GP e não deve ter outro motivo para estar com esse homem a não ser o envolvimento emocional com ele. Esse cara acha que é comparável uma mulher que só vai satisfazer ele contigo, que deve estar disposta a se envolver afetivamente com ele. Então por que tu vai querer estar com esse cara? Por que tu vai querer dar continuidade nisso? Ficou com uma pessoa que tu achou que pudesse ser uma pessoa... O problema é que muitas vezes o cara, foi o que acho que a Bárbara falou lá atrás, muitas vezes o cara, ele só quer isso, ele só quer comparar você a uma GP, mas ele sabe que ele precisa te dar uma esperança de que talvez vocês comecem a namorar, pra que você não reclame de estar nesse lugar. E aí a pessoa demora a entender que o cara tá fazendo isso. Exatamente. Né? Tem que chegar num nível do cara fazer esse tipo de comparação. E eu te garanto que esse cara que falou E isso já não tem mais nada a perder. já deve ter dado vários outros sinais de que ele não tava afim. Esse é o mais explícito e absurdo de todos. Sim. Mas provavelmente outras bandeiras já foram levantadas nessa história. legal descobriu que era um babaca, isso não diz nada sobre você, simplesmente larga de mão dessa pessoa e vai pra próxima. Tu não tem que ficar se lamentando de, ai meu Deus, como eu fui idiota, como eu não pude perceber. Cara, quem é o babaca? Às vezes a gente não percebe, tá tudo bem. Você é uma pessoa muito legal, então assim... Mas a fala dela é quase uma fala de alerta do tipo, não aceite ser ficante pra sempre, não aceite o cara te enrolar pra sempre. Porque, na verdade, se esse cara tá te enrolando tanto tempo, é porque ele não quer nada. Sim. Nunca vai chegar o momento ideal onde ele vai estar livre pra você. Só vai pra outra. O nicho dos relacionamentos é muito difundida essa ideia, né? De que se você ficou com um cara que era um lixo, então você é trouxa. Aí fica com esse peso na consciência, acho que você está se desvalorizando, como se você fosse um produto de mercado. Aí você se fecha e não consegue mais nem acreditar que existem pessoas que são legais e que você pode conhecer elas. Tenta aprender a aproveitar o date como um fim em si mesmo. Teve uma troca legal com alguém, compartilhou experiências, foi divertido pra você? Valeu a pena. Aquilo ali não precisa virar uma história de amor. Basta ter sido legal no momento em que estava acontecendo. Às vezes sim, se quiser sim. Agora vamos pro último. Só um GP gratuito. Calma aí. Essa querida também já apareceu muitas vezes, Rafaela Guedes. Essa aqui já apareceu 1000 vezes no canal, né? A gente precisa criar um hall da fama das pessoas que já apareceram pra gente lembrar de onde que elas apareceram. Isso é que nem no Amazon Prime, quando você vê um vídeo, e aí aparece lá, esse ator também está não sei aonde, tinha que estar aqui, assim, apareceu uma bolha falando, essa pessoa, a Rafaela também está no vídeo, não sei o quê. Perceber que ficante é só uma GP gratuita na vida do cara, você nunca mais se presta. Tá, mas e se eu só quiser... Só isso, como é que aí, amei! Aí, pô, você vai lá e faz o que você quiser fazer. Amei a diva, é o que a gente tá falando. O revolucionário da história do ficante é da mulher entrar nesse lugar, dela querer estar nesse lugar, dela ter a possibilidade de, não que toda deveria fazer isso, que cada um faz o que quiser, mas ela ter a possibilidade de, que é uma possibilidade que até então a mulher não tem. Quer ficar com quem ela quiser e tudo bem, e só usar o corpo do cara e dane-se. Essa possibilidade sempre foi do homem. Porque assim, gente, eu fui casada há 7 anos, tá? Fui casada há 7 anos, tomei Meu chifre. Deus. Quando eu me separei, eu queria outras varas, porque foram a mesma vara há 7 anos.
Adoro esse gesto. Outras varas. Eu amei, eu te amo. Eu não queria relacionamento com ninguém, eu não queria assumir ninguém. Eu queria viver, sair, beijar na boca, outras coisas. Eu sei meu valor, mas eu tava na promoção. E se eu quiser o fácil? E Adorei se eu ela. ir lá na casa dele, furefar com ele? Por que as pessoas têm uma mania de achar que quando as pessoas furefam, somente o homem, só o macho que gosta? A mulher está ali porque ela está sendo obrigada. A mulher está ali porque ela tem que fazer isso e ponto. Por que as pessoas não conseguem perceber que a mulher também gosta? Que a mesma sede que dá no boi dá na vaca. É que a quantidade é exorbitante, né? De diferença. Aqui, ó. Por quê? Não acho que... Sim, as pessoas elas têm essa percepção, sim. Mas, ao mesmo tempo, elas têm a percepção... Elas esquecem que, às vezes, a mulher tá fazendo isso obrigada mesmo. Né? Tá fazendo pra tentar fazer com que aquele cara se apaixone por ela de alguma maneira. Então tem esses dois lados, mas sim, tem a mulher que tá fazendo isso porque quer. E maravilhoso, arrasa. O diva. Eu acho que esse caso funciona pra você está ficando com a pessoa, começa a gostar da pessoa, você quer ter um relacionamento com a pessoa, e a pessoa só te usa de ficante, só te chama pra te, sabe? Não faz o mínimo por você, não te chama pra jantar, pede uma pizza, sabe? Um vinho de 30 pilas, não sei o quê. Mas você quer um relacionamento com essa pessoa. Aí você tá se prestando ao papel que você não merece. Aí você não tem valor. Mas agora, eu tô solteira. Não quero nada sério com ninguém. Não quero namorar ninguém, não quero ficar com ninguém, não quero que ninguém faça nada por mim. Eu só quero, sem perturbação, é o pente ralo. Eu não quero ninguém fazendo o máximo por mim. Eu só quero furefar. Aí como é que faz? Você não pode é um direito seu. Não tem valor. Você não pode dar furefar porque senão você tá levando o iFood pro cara. Ai, mas o cara tem que fazer o mínimo. Eu não quero. Eu quero só. E aí? Ai, mas o homem está te usando. E eu estou usando ele também. Por que só o homem pode querer não ter nada com ninguém? Pode querer ser solteiro? Pode querer só furefar, ter algo casual? Por que a mulher não pode? Por quê? Aí a gente quer furefar, não pode, porque fica presa nessas questões sociais de eu não posso ir lá furefar, mesmo estando com vontade de não querendo nada com ele, porque ele não vai namorar comigo, mesmo eu não querendo namorar com ele também, mas aí eu não posso ir lá não. Eu só posso ir furefar com alguém se essa pessoa quiser namorar comigo, ficar enchendo, perturbando minha vida, fazendo um monte de coisa por mim, mesmo eu não querendo nada, só querendo furefar. Aí eu posso furefar e ficar enganando ele, mesmo não querendo nada com ele. Eu nunca ouvi tanta palavra furefar na minha sim. Porque senão eu não vou ter valor. Mas aí você vai na casa do cara e leva iFood, tá? Mas e se o cara morar sozinho? Eu amei isso. Eu não quiser namorar com ele, mas eu quiser furefar com ele a semana toda. Mais porque um furefar. eu fiquei 7 anos casada na mesma vibe e ainda tomei chifre. Aí eu não posso ir lá na casa dele, furefar durante 7 dias. Ele tem que pagar o hotel, mesmo a gente tendo ali a privacidade da casa dele. Entendeu? Daí não faz nenhum Isso sentido, se aplica isso quando aí. você quer alguma coisa séria com esse Jurandir. E você fica se sujeitando a ele te tratar como ficante, como ninguém, mesmo sabendo que você quer algo sério com ele. Aí beleza, eu concordo. Agora, você não querendo, você só querendo, amor, eu libero. Mas a menina nem falou disso, ela nem era o caso da menina. É isso. Você querendo, tá ótimo, ninguém tá preocupado. Se o cara falar assim, não, tu é uma GP, se eu saísse com uma GP era muito mais barato, você pode responder, cara, então, sai. bom que se eu saísse com um GP, não só ia ser de graça, como ia ser bom. E ele provavelmente também não encheria tanto o saco. Chega! Quando você perceber. Beijo, gente. A minha opinião eu já falei, eu concordo em partes aí com todo mundo. Mas é aquilo. Se a menina realmente não quer nada sério com o cara, então, minha filha, vai lá e furunfe o tanto que você quiser. Ninguém vai te impedir, não. Acho inclusive certo. Vai lá e faça. Mas se a pessoa quer ali um relacionamento e o cara não quer, aí você está, assim, sendo GP de graça. Sinto lhe informar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve, já ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos. E caso você queira aí virar membro do canal, é R$5 por mês e você pode aí ter acesso a vídeos exclusivos, você tem acesso antecipado aos novos vídeos, enquetes exclusivas, a gente tem o nome dos membros no final de todos os vídeos que vai rolar depois desse, emojis customizados e prioridade de resposta. Essa daqui é a barrinha que aparece para você quando você é membro no canal. Aparece essa barrinha aqui, exclusiva de membros, onde você consegue ver aqui todos os vídeos que estão exclusivos para membros. Esses daqui são apenas para membros e tem os vídeos aqui que os membros têm o acesso antecipado. Eu tenho também o canal de games, caso vocês queiram se inscrever. E também tem o canal de lives, né, que é onde eu deixo os VODs das lives.
E caso você esteja interessado em um conteúdo a mais, eu tenho também o Privacy, onde você vai ter acesso a tudo que os membros têm, ou seja, os vídeos antecipados do YouTube, postagens exclusivas, tem postagens que inclusive eu só faço aqui, como cosplays, shows, os rolês que eu posto, quando eu entrevisto algum famoso, eu posto aqui. E eu respondo o chat, né? Que é o único lugar da internet que você consegue falar comigo. É aqui dentro. Ele é um pouco mais caro, né? Ele é R$19,90. É o preço mínimo, era o que dava pra pôr, infelizmente. Não consigo fazer ele ser mais acessível. Mas é isso aí. Você tem muito conteúdo aqui. Tem 2.000 fotos, 600 vídeos. Bastante coisa aqui. Aqui eu posto fofocas, inclusive, né? Não cito nomes porque eu não quero levar o processo e vazar. Mas a gente fofoca bastante. Então, se você quer aí falar comigo, ter um conteúdo mais pessoal, esse é o lugar para você.